Capítulo 20. Um púlpito de oração gera uma congregação de oração. Foram somente lampejos da grande importância da oração que os apóstolos viram antes do Pentecoste, mas a descida do Espírito, enchendo as pessoas presentes, alçou a oração à sua posição vertical e predominante em todo o Evangelho de Cristo. Hoje, o chamado à oração para todo santo é o chamado mais notório e mais premente de todos. A santidade é produzida, refinada e aperfeiçoada pela oração. O Evangelho anda a passos curtos e tímidos quando os santos não estão em oração cedo, tarde e por muito tempo. Onde estão os líderes semelhantes a Cristo que podem ensinar aos santos de hoje como orar e dispô-los em oração? Estamos cientes de que a próxima geração de santos está crescendo sem oração? Onde estão os líderes apostólicos que conseguem pôr o povo de Deus a orar? Que eles assumam a ponta e façam o trabalho, e terá sido a maior obra que se pode fazer. Aumentar o número de instalações educacionais e também a quantidade de dinheiro será a maldição mais lúgubre para a religião, que se essas atitudes não forem santificadas por mais e melhores orações que as orações feitas hoje. O número de oração não aumentará por inércia. A campanha pelas reservas financeiras do século 20 e 30 não beneficiará as orações que fazemos, mas será um impedimento caso não estejam cautelosos. Nada trará resultado senão um esforço específico vindo de uma liderança que ora. Os principais entre eles precisam liderar no esforço apostólico de estabelecer firmemente a importância vital e a presença de fato da oração e no coração e na vida da igreja. Ninguém senão líderes que oram podem ter seguidores que oram. Apóstolos que oram gerarão santos que oram. Um púlpito que ora gerará uma plateia que ora. Precisamos muito de alguém que ponha os santos no ofício da oração. Não somos uma geração de santos de oração. Santos que não oram são um bando de santos mendicantes que não possuem o ardor, a beleza e o poder dos santos. Quem recuperará tal ruptura? O maior entre todos os reformadores e apóstolos será aquele que puser a igreja para orar. Apresentamos esse julgamento como o mais sóbrio que podemos conceber. A grande necessidade da igreja nesta e em todas as épocas é de que homens com tal fé imponente, com tal santidade imaculada, com tal vigor espiritual marcante e com tal zelo consumidor que as orações, a fé, a vida e o ministério desses homens assumirão forma tão radical e agressiva a ponto de operar revoluções espirituais que darão formas a eras da vida dos cristãos e da igreja. Não estamos nos referindo a homens que fazem agitações sensacionais usando novos artifícios, nem aqueles que atraem usando o entretenimento agradável, mas a homens que conseguem agitar coisas e operar revoluções ao pregar a palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, criar revoluções que podem mudar totalmente o rumo das coisas. A capacidade natural e as vantagens educacionais não constam como fatores nessas questões, e sim a capacidade de ter fé, a capacidade de orar, o poder da congregação total e da consagração de toda a igreja, a capacidade de enxergar a própria pequenez e perder-se absolutamente na glória de Deus, o anseio sempre presente, insaciável e a busca pela plenitude de Deus. Homens que conseguem inflamar a igreja para Deus, não de maneira ruidosa e exibida, mas com um calor intenso e tranquilo que derrete e move todas as coisas para Deus. Deus pode operar maravilhas se puser as mãos no homem certo. Homens podem operar maravilhas se conseguirem fazer Deus conduzi-los. O pleno dom do Espírito, que virou o mundo de cabeça para baixo, seria notavelmente inútil nesses últimos dias. Homens que conseguem agitar com poder as coisas para Deus, cujas revoluções espirituais transformaram toda a aparência das coisas, representaram a necessidade universal que a igreja tem. A igreja nunca foi privada de homens assim. Eles adornam suas histórias, são os milagres ambulantes da divindade da igreja.
O exemplo e a história desses homens são inspirações e bênçãos. Devemos orar pedindo um acréscimo nesse número e no poder que tem. Aquilo que foi feito em assuntos espirituais pode ser feito novamente e ainda melhor. Essa foi a visão de Cristo. Ele disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. O passado não exauriu as possibilidades, nem a exigência de realizar coisas grandiosas para Deus. A igreja que fica na dependência da sua história passada, olhando seus milagres de poder e graça, é uma igreja decaída. Deus quer homens eleitos, homens de quem se extraiu o eu e o mundo mediante uma crucificação severa, por uma falência que arruinou o eu e o mundo tão completamente que não existiu esperança nem desejo de recuperação. Homens que, por sua falência e crucificação, voltaram-se para Deus com um coração perfeito. Oremos ardorosamente para que a promessa de Deus quanto à oração seja mais do que cumprida. E assim finalizamos o livro Poder pela Oração.